Engoliu a seco ao ver uma caixinha preta no chão, mas não havia bilhete algum. Sem coragem de sair para pegar, a garota buscou uma vassoura e arrastou a caixa para dentro da casa, fechando a porta logo em seguida. Sentindo um frio na boca do estômago, pegou o objeto e correu para a sala de estar, e procurou o lugar menos visível e distante das grandes janelas do ambiente. Quando abriu, encontrou apenas um bilhete. Esse era maior que os outros, porém, tentou dar importância ao que mais incomodava. O fato daquele perseguidor saber onde ela estava agora. Ela tinha certeza que não houvera sido seguida na rua. Passou as mãos pelos cabelos antes de ler. Parece que alguém decidiu passar o fim de semana fora, não é? Ou só está tentando evitar o inevitável? Estava tão nervosa que acabou por deixar cair a caixinha do colo, provocando um susto que fez o papel voar também. Estimulou a calma em si mesma, indo buscar a carta, enquanto ignorava aquela última frase. Bem, parece que você está mais distante do que nunca. Isso me obriga a estar mais perto de você. Está preparada? Seja o que quer que fosse que quisesse dizer, não. Ela não tinha ideia se estava preparada para qualquer coisa que viesse daquela situação. Quando dobrou o papel, viu que havia algo a mais escrito. Duvidosa, leu com dificuldade as letras minúsculas no canto do papel. Olhe para a janela. Estava virando tão devagar que podia sentir o quão tensos estavam os músculos do seu corpo. Este que paralisou por completo quando ela cumpriu o que havia lido. Seus olhos cresceram e se arregalaram a um ponto extraordinário. O coração parecia que iria parar a qualquer momento, enquanto o ar parecia ficar rarefeito. Os joelhos afrouxaram e ela foi ao chão, enquanto tentava manter distância. Não conseguia desviar os olhos da janela, que antes limpa, se encontrava agora encharcada por um líquido viscoso, que não estava só do lado de fora, mas também invadiu o interior da casa. Ela puxou o ar com tanta força que quase se engasgou. Precisava recobrar a calma e o senso. Usando a parede como apoio, se forçou a ficar de pé, enquanto normalizava a respiração. Quando se sentiu estabilizada e pôde controlar os próprios pensamentos, uma pancada na janela suja foi ouvida. Enquanto assistia imóvel, uma mão espalmada no vidro, um grito sufocou-se na sua garganta, que só saiu quando o rosto colou ele também, sorrindo largo para a menina, que sentia que poderia apagar a qualquer momento. E assim que ele sumiu, a mão apareceu novamente, mas dessa vez quebrando o vidro. Ela não precisou pensar duas vezes para obrigar o corpo a se mover, juntar toda a sua bravura e correr para o quarto, trancando a porta e empurrando a cama de Momo para cima dela, tentando impedir a passagem. Mas todo o seu sangue gelou em seu corpo quando ouviu uma voz assombrosa pronunciar seu nome, como se tentasse parecer melódico. Não se atreveu a dizer uma palavra, até porque não tinha forças depois do grito absurdo que houvera dado. Seja quem quer que fosse, estava tentando, sem dúvidas, paralisá-la de medo. O único jeito de contra-atacar isso era dando tudo de si para manter seus nervos sob o controle. Era óbvio que sua vida estava em jogo. Então, tornou esse motivo para o desespero em um para ficar tranquila, com o argumento de que, caso perdesse o controle, seria o fim. Quase deixou ir por água abaixo quando viu lentamente a maçaneta virar, enquanto tudo parecia ficar silencioso, exceto pela sua respiração ainda desregulada. Quando completou a volta, nada aconteceu. Não até 2 segundos depois, quando um baque alto fez a porta tremer por inteiro. Foi aí que pôde avaliar a situação. Estava claramente em desvantagem por questão de força. Pensamento este que ganhou razão quando só no segundo chute, a fechadura da porta vacilou, assim como os metais que a deixavam presa na parede. Encorajou a si mesma a ter foco. Tentou vasculhar o quarto, procurando por algo que pudesse servir, tanto para defesa quanto ataque. Precisava ser comprido, claro. Não muito fino ou logo poderia quebrar. Sequer largo demais,
ou se tornaria um empecilho problemático se quisesse correr. E com certeza ela iria precisar. Deu um salto ao ouvir o terceiro chute. Maçanetas e trincas vibraram enquanto ela abria o armário, procurando por qualquer coisa que se encaixasse naquilo. Passou os olhos por todos os cantos, mas nada era certo. Quando ouviu o estrondo do quarto chute, a maçaneta foi ao chão. Ela ofegou, abaixando-se para olhar debaixo da cama, que estava, neste momento, cobrindo parcialmente a porta, que ainda era esmurrada com força. E então viu, finalmente, o que procurava. Não fazia noção do porquê a amiga tinha um bastão de beisebol, mas não deixou de agradecer mentalmente por isso. Quando avançou para pegar, a porta abriu, juntamente com a garota que parava na mesma hora. O que se seguiu foi rápido demais. Ela mal pôde prestar atenção na sombra alta e encapuzada que avançou em sua direção, ao mesmo tempo em que ela recobrava os sentidos do perigo e se jogava debaixo da cama, deslizando no piso e agarrando o bastão com sucesso. Sem olhar para trás, ela pulou para o lado, sentindo um vento gelado na nuca, vindo de duas mãos que haviam acabado de tentar lhe agarrar. Virou no corredor, sentindo o coração desenfreado no peito. Estava ofegante, mas nem pensou em parar. Rumou direto para fora da casa, conseguindo ouvir com clareza os passos pesados na sua cola. Empunhou o bastão com mais força, tendo medo de que pudesse escapar das suas mãos. Adentrou nos jardins da casa, conhecendo muito bem o caminho, mesmo com pouca luz. Se virasse à esquerda, encontraria uma saída para a rua de baixo, onde provavelmente conseguiria despistar aquela criatura em sua cola. Seguiu o caminho, tentando ouvir se continuava sendo perseguida. Seu único empecilho eram os próprios passos, que também não eram nada leves. Então continuou a correr, segurando o bastão no alto, enquanto apoiava uma mão no chão e abaixava, começando a derrapar por uma ladeira de terra. As diversas pedras minúsculas que a faziam escorregar, enquanto chegava ao chão, com impacto baixo pela posição que havia adquirido antes de descer. Foi aí que decidiu parar para descansar. Considerou que pudesse estar longe bastante para que pudesse respirar um pouco antes de rumar para a delegacia. Aquilo já havia ido longe demais. Sentou no chão, sem dar a mínima, enquanto repassava mentalmente tudo o que lhe parecia crucial naquele momento. Ainda não havia caído a ficha de como aquele estranho conseguiu encontrá-la. Passou o dia inteiro em casa e de cortinas fechadas e saiu silenciosamente. Foi quando seu olhar recaiu sobre a pulseira de metal, presa em seu pulso desde aquele dia. Passou alguns segundos encarando o objeto, enquanto pensamentos e hipóteses, que nunca lhe surgiram antes, começaram a aparecer, e por mais loucos e inesperados que fossem, faziam um sentido absurdo com tudo o que aconteceu. Arregalou os olhos quando finalmente se tocou. Aquilo não era só uma pulseira, e sim um rastreador. O primeiro indício foi o bilhete vindo com a pedra. Ele só apareceu depois que haviam colocado aquilo em si, sem que notasse. Da mesma maneira, havia sido encontrada na casa de Momo. Toda sua empolgação por ter descoberto aquilo se tornou em pesadelo quando se deu conta de que, se aquilo era um rastreador, ele, ou sabe-se lá quem que estivesse a perseguindo, deveria estar vindo exatamente para onde ela se encontrava. No impulso, ela se colocou de joelhos e começou a bater a pulseira no chão, tentando ao máximo não ferir o próprio pulso. Por não saber em que lugar o dispositivo poderia estar, ela girou o objeto, enquanto repetia a ação, tentando arranhar o máximo que pudesse para danificá-lo. Ergueu a mão para bater no chão mais uma vez. Porém, antes que abaixasse, sentiu algo agarrar seu pulso com força. Ela parou de respirar. Tudo pareceu ter parado, até seus pensamentos. Só voltou a si quando uma voz gélida, a mesma que houvera pronunciado seu nome há pouco tempo atrás, disse: "Você é mais inteligente do que eu pensei, garota." Quando impulsionou o corpo para correr, sentiu o aperto no braço aumentar, enquanto era puxada de volta e agarrada, sendo suspensa no ar e presa contra o corpo frio do desconhecido. A esse ponto, ela já tinha se descontrolado, enquanto uma risada angustiante era sussurrada bem no seu ouvido, a deixando mais apavorada do que já estava.
tentou tentar chutar. Só alcançava o ar e mexer os braços era impossível. Foi no ímpeto de pavor, medo e uma pitada de fúria. Ela juntou todas as suas forças e jogou a cabeça para trás, sentindo uma dor forte a acertar a testa do outro, que por sorte acabou largando no chão. Sem esperar, procurou pelo bastão que havia caído sem que notasse e avançou contra a pessoa que tinha 2 vezes a sua altura. Mas, diante da quantidade de adrenalina que corria pelo seu corpo, sequer deu importância a isso, tomando apenas como um mero detalhe diante da sua bravura. Ele se preparou para agarrar o bastão, mas a força que havia sido empunhada pela garota foi tão forte que conseguiu ouvir o barulho de algo partindo. E felizmente, não havia sido o bastão. Xingamentos de todos os tipos foram direcionados à garota, que não estava dando a mínima. Aproveitou apenas para atacar mais uma vez. Subiu no pé da ladeira, deu um salto e, aplicando a mesma força, acertou a nuca do desconhecido, que foi ao chão, totalmente desacordada. Ela aterrissou tropeçando e sentindo que havia acabado de vencer. Sentia também o coração tão rápido que parecia que iria lhe fazer um buraco no peito. A frente estava grudada na testa pelo suor e a roupa estava suja de terra. Então, ela sorriu. Sorriu por ter compreendido sua vitória, mas teve sabedoria para não se perder nos pensamentos e ligou para a polícia, informando tudo o que sabia e que tinha acontecido. A sua voz foi cortada quando foi agarrada pelo tornozelo. Rápida, ela usou o bastão, que não havia sido largado por um momento, e fez a mesma coisa de antes, vendo o homem voltar a ficar desacordado. Pouco tempo depois, 3 viaturas chegaram no endereço citado por ela e logo trataram de retirar o agressor do chão e colocá-lo no carro. Ela também foi junto, em um carro separado para poder prestar depoimento. Mas quando chegou na delegacia, viu Momo, que parecia à beira das lágrimas, e correu para abraçá-la. Foi entupida de perguntas e questionamentos pela amiga, logo tranquilizada com a promessa de que logo iria saber de tudo. A menina conseguia entender o desespero da amiga. Depois de ter visto aquela sujeira, vidro e a porta do seu quarto arrombada, com certeza entendeu a situação. Tinha sorte por ter alguém tão atenciosa. Quando chegou o momento de prestar depoimento, recebeu a notícia de que houvera enfrentado um serial killer que vinham tentando capturar há meses. Sentiu-se sem palavras, ainda mais ao ser convidada para uma comemoração, onde receberia uma medalha por prestar serviços de alta segurança em prol da população. Claro que ela aceitou, mesmo tentando processar as informações da cabeça, que trabalhavam tanto neste momento que até podia ouvir as engrenagens pedindo por um descanso. No começo de toda essa confusão, ela sentiu-se mal por isso estar acontecendo justamente com ela. Mas agora, entendia as grandes surpresas que o destino guardava. Só era preciso ter coragem para enfrentar os próprios medos e lidar com a situação inesperada. A confiança em si mesmo valia muito mais do que se podia contar.